Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta, o seu programa inteligente. E eu sou o Cláudio Luve, palestrante comportamental, mentor de liderança. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, horário Brasil, direto dos estúdios da Nova TV Alto Tietê. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência aqui do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Aliás, eu tenho um carinho imenso por vocês, tá certo? E também agradecer os apoios da BRH Brasil, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e da APG, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. Pessoal, hoje o bate-papo é um tema muito bacana. Gestão das emoções no ambiente de trabalho e na vida. E para nos ajudar com o tema, estamos aqui com um amigo, um grande amigo, na verdade, Alexandre Garré, que ele é jornalista, psicólogo e CEO do Portal do Garré. Garré, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui no programa. Aliás, uma honra, viu? Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz com o convite e acho que é importante a gente estar falando aí, em todos os meios possíveis, sobre a questão da gestão das emoções, que hoje está havendo um crescimento muito grande, uma angústia, né, geral, verdade. Uma questão até da própria sociedade, né, a questão da ansiedade, do estresse, do burnout, tantas questões que as empresas precisam ficar atentas, já que querem, o tema principal é felicidade nas empresas, mas para trazer a felicidade a gente tem que fazer um trabalho muito grande com os colaboradores para que não haja um ambiente tóxico. Sim. Que prejudique ainda mais a saúde e o bem-estar das pessoas. Aliás, é um tema muito atual e importante falar sobre isso. Eu tenho certeza que você vai contribuir muito aqui com a nossa audiência, né? Mas antes disso, por favor, fale um pouco mais sobre você, sua carreira. Olha, eu tenho 35 anos em recursos humanos, me formei em jornalismo inicialmente, e aí fui trabalhar com jornalismo econômico e comecei a cobrir a questão de recrutamento, seleção, a oferta de vagas no mercado. Também eu trabalhei na Folha, no Estadão, na Gazeta Mercantil, no DCI, e lá eu aprendi bastante o contato com os empresários, e eu acabava falando muito com o pessoal de RH, porque era o pessoal que eu tinha um certo acesso, até que eu fui na APSA, lá de Santo Amaro. Eles me pediram para fazer um editorial na Folha, que era toda semana, e aí ali a gente nós fazíamos entrevistas sobre todos os temas de RH, sempre falando de atrair, reter, desenvolver, transformar as pessoas. E aí, evidentemente, eu participei de vários congressos nacionais, internacionais, participo já há muitos anos do próprio CONAR, que é feito aqui no Brasil, o evento mundial de RH, a STD, que é nos Estados Unidos, e vários eventos que são feitos aqui, até pela BTD também. Sim. Que é uma entidade de treinamento e desenvolvimento, que desenvolve... E que, por sinal, é importante no cenário também, né? Eles fazem bastante eventos nessa área e são reconhecidos, né? E através da gestão RH, que era a empresa que eu acabei transferindo, né, para um profissional que... Quando eu fui morar 2 anos em Portugal e não dava para ficar segurando a revista através de Portugal. Então, lá em Portugal, nós fizemos bastante eventos com a AIP, que é a Associação Empresarial Portuguesa, lá no Porto. Fizemos também em Lisboa. E era com o Sérgio Almeida, que é um consultor lá local, que Portugal, se você não faz parceria, você morre. Porque tem que fazer as parcerias lá. Os portugueses são bem protetores do seu mercado. Então a gente faz parceria, acaba entrando, conversando com até o Pedro Ramos, que também
que é o presidente atualmente. Da APG. Da APG, a gente teve contato. E os eventos estavam na parte de treinamento de pessoas, principalmente para o empreendedorismo. Certo. Mas aí veio a Covid, aí tudo foi interrompido. Eu acabei deixando o projeto por Portugal e voltei para o Brasil. Iniciei o Portal do Garré, que é um portal de conteúdo, de qualidade, de vários tipos de conteúdo, sempre para gestão de pessoas e negócios. E ali a gente tem um espaço para ter contato com vários setores industriais, várias empresas, e estamos tendo um relacionamento com o mercado de RH da mesma maneira como nós tínhamos nos eventos anteriores que eu criei, né? Eu acabei criando o prêmio RH mais admirados do Brasil, verdade, o Fórum Líder RH, o Fórum Ibero-Americano, tivemos em Angola fazendo também eventos. Eu fui professor lá da BBS, da Brasília Business School, em Angola. Coordenei até a vinda de angolanos para o Brasil para conhecer empresas. Fomos na Nestlé, na BASF, na Sabesp. Então a gente tem uma história com RH muito próxima. E na minha vida antes do jornalismo, eu fui recrutador de pessoal na ISS. Certo. ISS Service System, que é uma multinacional dinamarquesa, onde nós fazíamos a gestão do recrutamento e seleção e treinamento do pessoal também. Então eu tenho alguma experiência com treinamento e com recrutamento e seleção. Nossa, assim, fantástico. Assim, como eu citei aqui no começo do programa, para mim, assim, além de você ser um grande amigo, para mim aqui é uma honra, para nós aqui é uma honra ter você aqui no programa, até pelo seu nível de conhecimento, pelo trabalho que você já vem desenvolvendo há anos aí, né, no mundo de RH, de gestão. E assim, eu tenho certeza plena que você contribuiu muito e continua contribuindo. Sim. Porque agora você está com o Portal do Garré e que daqui a pouco nós vamos falar mais sobre o portal, tá? Inclusive você tem lançado alguns prêmios. E também tem uma revista aqui que chama Guia RHs do Brasil, que também daqui a pouco nós vamos falar sobre ela também. Tá bom. Tá? Então assim, realmente agradecer você, porque você faz uma diferença no mundo do RH e de gestão de pessoas, né? Então eu tenho certeza que você vai contribuir muito aqui, tá certo? Garré, então vamos lá. Mesmo com a crescente preocupação das empresas com relação à saúde mental dos seus trabalhadores, mas a gente ainda percebe ainda que tem estresse, burnout, que é o esgotamento físico, né, e mental ao extremo, né? Então tudo isso ainda persiste. Mas então como podemos explicar esta situação? Sabendo que os RH estão já preocupados com a saúde mental, mas ainda está entre os trabalhadores, né? O estresse, a ansiedade, o burnout, né? Olha, primeiro a gente tem que lembrar bem o país que nós estamos vivendo, né? Então, o Brasil, ele é um país em desenvolvimento ainda, apesar de ter grande potencial, né? Hoje o Lula encontrou o Biden e estão falando justamente das oportunidades de emprego, certo, porque é uma crise geral, há um medo dos jovens, né? Da vida corporativa. A gente sente aqui no Brasil também, os profissionais de RH que estão buscando jovens, tentando atrair jovens, percebe que o jovem foge das organizações, porque as organizações têm esquemas muito fechados de liderança e muita pressão no dia a dia para a execução do trabalho. Seja o menor trabalho possível, da limpeza até o executivo de marketing, o executivo de RH, o próprio CEO, porque as pressões são da própria vida. Então nós não temos na cidade de São Paulo um ambiente favorável a você ter um clima bom. Porque você tem o transporte que dificulta a chegada do trabalhador. Muita gente demora 2, 3 horas para chegar ao trabalho. Você tem a questão da habitação, que a habitação não é de qualidade para todos. Isso também é um indicador de dificuldade. Você, na vida, você já tem problema quando você tem uma boa habitação, mora num bom lugar, porque o núcleo familiar, ele também gera estresse. Então, as pessoas já
Não dá para dizer que elas chegam no trabalho e esquecer dos problemas de casa. Não. Que nós temos uma questão aí da relação familiar que é transportada também para o trabalho. Então, os conflitos emocionais que as pessoas vão viver desde a primeira infância até a sua vida adulta, ela vai se constituindo em desafios, em oportunidade, inclusive, para ganhar maturidade, para entender esse ciclo da vida, como ele é difícil. Porque se relacionar consigo mesmo já é difícil. Verdade. E se relacionar com o outro ainda mais complicado. Então nós temos hoje um histórico nas clínicas de psicologia, todo tipo de pessoas mostrando um alto índice de estresse, insatisfeitos com o trabalho, muitos querendo mudar de empresa. Nós tivemos recentemente a questão da Covid, que criou esse sistema híbrido de trabalho, que também gerou mais estresse, porque muitos voltaram para casa, e em casa tem problemas também, não tem a tranquilidade. Então hoje nós estamos tentando reverter. A gente tem que lembrar que a Covid, o pior da Covid é o pânico, porque quando se fala em morte, você traz para a pessoa uma sensação muito ruim. E nós tivemos em todas as famílias perdas, né? Eu, por exemplo, perdi uma tia na Covid, né? Uma tia. Então a Covid não está tão distante da gente. Sempre tem um amigo de um amigo, um parente, alguém que passou por isso, né? E a questão do tratamento da Covid no Brasil foi muito complicado. Nós começamos em Portugal o tratamento, eu e minha esposa, com a vacina, tudo. Depois no Brasil demos a sequência e Portugal fechou tudo, garantiu que o vírus não se multiplicasse. Aqui no Brasil não aconteceu isso. Teve, pelo contrário, o negacionismo, que acabou gerando mais traumas psicológicos, porque as pessoas ficaram sem saber direito se era para se resguardar ou não. Né? Então é sempre o discurso complicado. Mas assim, na questão emocional, as empresas precisam ter uma política de acolhimento, de atenção, sobre as emoções das pessoas, sobre a estrutura das lideranças, para que haja um ambiente favorável a você trabalhar, a você tentar ser feliz, porque você já tem muita coisa contra do lado de fora vamos dizer, da fábrica ou do escritório. Quando você sai na rua, em São Paulo, você está sujeito a tudo. Então, e em casa você está sujeito também, porque a violência urbana ela é grande. E isso tudo vem para a empresa. A gente não pode esquecer que a empresa está fora desse pacote. Por mais ambiente lindo, seguro e dentro da empresa, você tem todos esses indicadores externos que influenciam a qualidade de vida das pessoas. Então, a empresa acaba tendo uma responsabilidade que seria muito mais do Estado do que da própria empresa, né? Então, a empresa gera bem-estar, mas quando o colaborador sai da empresa, ele vai passar pelo programa de estresse, né? Que parece o Walking Dead, né? Ele sai matando quem pode e quem puder sobrevive. Então, nós temos esse aspecto. Mas falando um pouquinho mais sobre mim, eu tive uma formação como jornalista. Verdade. Né, a minha primeira formação. Depois eu fui estudar na França, fiz um mestrado e um doutorado em ciência da informação, com foco em jornalismo econômico, que foi a minha principal carreira no DCI, na Gazeta Mercantil, na Folha e no Estadão. E de lá eu fui para a academia, me tornei professor em algumas escolas, principalmente na questão da comunicação empresarial,
e resolvi fazer psicologia para complementar esse meu lado mais de RH. Sim. Então fiz psicologia e fiz um mestrado em crise e emergência. Certo. Que você trata o luto e trata os grandes desastres, né? Acidente aéreo, incêndio, enchente, onde tem o coletivo em perigo. O caso, por exemplo, da Boate Kiss lá de Porto Alegre, de outros casos, esse caso das enchentes agora no Rio Grande do Sul. Então, os psicólogos com formação, né, com essa formação de crises e emergências, eles intervêm até em guerras também, para as pessoas, para ouvir um pouco, acolher as pessoas, porque o trauma é muito grande, né? E a empresa, exatamente, ela responde por parte dos traumas que nós trazemos da vida. Por isso que é importante olhar o histórico das pessoas e ver qual foi a origem, quais as experiências que elas tiveram e como elas podem se relacionar e superar, vamos dizer, Sim. tudo que passaram. Porque ninguém chegou na empresa pronto, Sim, sem nenhum problema, zerado. Tudo perfeito, tranquilo. Exatamente, não. E é isso, talvez, que falte mais clínicas de psicologia dentro das empresas, para ter o atendimento dos colaboradores e para detectar possíveis desvios de conduta, a questão de assédio moral, assédio sexual, tudo isso que está afetando, que afeta muito as empresas, está na parte do comportamental. Sim, sim. Que o comportamental não foi criado na empresa. Ninguém aprendeu na empresa a assediar o outro, a maltratar as pessoas. Não, ele aprendeu fora. Provavelmente com os pais, ou um familiar. Então, é isso que tem que ser observado. Nossa, você falou uma coisa muito importante, né? Porque quando eu comecei com a pergunta lá no RH, você trouxe um aspecto que realmente precisa ser colocado na balança, porque não temos como dividir a vida lá fora e no trabalho. Somos uma pessoa única, né? Então, o RH, até hoje em dia, o RH, para ser mais estratégico, ele tem que observar tudo isso que você falou. Ele sim tem que propor um ambiente ali adequado para poder contribuir, mas ele também precisa entender as dificuldades que as pessoas encontram lá fora, como você falou, né? No mundo externo. Né? Então, realmente você ter o acolhimento, como você falou. Né? Um tema muito bacana. Acolhimento foi uma grande dica, uma grande informação que você trouxe aqui pra gente. Realmente o RH ter esse olhar de acolhimento, de entender, porque a gente não consegue dividir. Eu lá fora e eu aqui dentro. Não. Então, muito bacana isso, viu, Garré? E aí, até continuando com esse assunto, quais os aspectos da saúde mental que devem ser melhor trabalhados pelo RH? Olha, eu acho que a grande questão a ser tratada pelo RH é a questão da convivência das pessoas de forma humanizada. Certo. E tratar principalmente com clareza as questões que são sensíveis. Por exemplo, a questão da diversidade, da inclusão. Não dá para... parece... fácil em novela você entender a vida de uma pessoa diferente, de um homossexual, de um drag queen, a questão de raça também, e gênero também, a diferença salarial entre homens e mulheres, que acabam perturbando aí o mercado de trabalho, a questão dos jovens também e a geração nas empresas. Quer dizer, os jovens estão chegando, mas não encontram acolhimento, porque tem outra geração lá que pensa diferente. Conflito de gerações, né? Exatamente. Então você tem muitos conflitos para tratar. E assim, a empresa não é nem o pai nem a mãe dessas pessoas, mas ela tem que ter um olhar sobre o conjunto. E porque o principal condutor da organização, o CEO, traz todas essas doenças mentais de fora também. Ele, às vezes, também está impactado por problemas que teve na vida, por relacionamentos que não deu certo, por filhos que são inadequados ou não estão bem socialmente, porque os pais fazem o que podem. A empresa é um pouco como os pais.
A gente tenta educar, dá as ferramentas, orienta, mas a gente não pode garantir o sucesso. Não. Então o RH tem esse papel de ser pai e mãe, na questão de dar ferramentas, orientar, Sim. ter a escuta, né? O principal é a escuta. Você acolhe, mas tem que ter escuta. Não pode só entra por um ouvido e sai pelo outro. Você tem que ter os canais de informação abertos para receber denúncia, para ouvir o colaborador, mas você tem que dar sequência nisso. E, evidentemente, como nós estamos falando de cidadania hoje, você tem que ter canais de discussão sobre a vida, sobre a inclusão de pessoas, sobre as diferenças, sobre os gêneros, sobre a questão de raça. A gente tem uma questão para discutir. Nós temos uma dívida com os negros muito grande, né? Porque a nossa civilização foi construída sob a destruição deles. E nós depois o libertamos, mas deixamos aí no meio do caminho. Então, isso também é uma dificuldade. A história também é uma outra questão importante, que as pessoas querem passar um lenço como se tivesse resolvido. Não se resolve. Tanto é que a gente está vendo o conflito da Rússia e da Ucrânia, não é de hoje, isso tem muitos anos. Sim. Que eles estão ali nas disputas, e a gente vê a questão árabe, Palestina, Israel, a mesma coisa. As pessoas não se entendem, não se ouvem, não querem saber. Então, a empresa vive uma guerra mesmo. É uma guerra de interesses entre os diversos colaboradores. Muitos estão ali para se realizar, para construir sua carreira, sua vida, mas muitos estão lá jogando contra. Jogando contra porque não são felizes, né? A maior dificuldade é a gente fazer com que as pessoas sejam felizes. Eles estão infelizes por muitos motivos, e aí são os vieses inconscientes, é a história de vida, e é por isso que o RH tem que ter um olhar bem diferente. Sim. Porque nós não estamos tratando com robôs, nós estamos tratando com pessoas, e emoções são coisas muito pesadas, muito fortes, que eles carregam consciente ou inconscientemente. Quanto mais consciente, melhor, porque você vai tendo ciência do que você é, o que você sente e como você pode trabalhar isso. Verdade. A consciência é importante, você se perceber como que você está, né? Isso. Que é um diálogo interno, você perceber como estão as suas emoções naquele momento, por exemplo, porque quando é algo consciente, você consegue tratar melhor, seria isso? Exatamente. Você consegue resolver mais, de uma forma mais prática, né? Seria como diz o Cortella, se perguntar sempre o que estou, o que sou, o que quero, para onde vou, e estar o tempo todo se questionando, se ouvindo e olhando para fora. Não só olhar para dentro, porque senão você também entra numa discussão com você mesmo que você não é capaz de resolver. Por isso que nas empresas nós precisaríamos ter mais profissionais da psicologia. Sim. Que pudessem orientar. Os RH são bem mixados com a psicologia. Tem muitos RHs que são, inclusive, psicólogos. Mas as equipes não são. Muitas vezes, eles usam só a psicologia para fazer o recrutamento, traçar perfil, e não como uma ciência que pode ajudar a pessoa a se entender, viver melhor, ser mais feliz e poder transformar isso para a sua vida. Sim. Então, uma dica aí seria que os psicólogos atuam mais no dia a dia dos seus colaboradores, né? Sim. Não só no momento, como você falou, do recrutamento e seleção. Com projetos mesmo. Projeto que possa... De escuta, né? De escuta, O Edson Galrão, por exemplo, que é um neo-rachiano, ele fazia um trabalho no chão de fábrica da Editora Abril com as mulheres. E elas eram todas muito histéricas. Por quê? Porque elas queriam o que toda mulher quer, um príncipe encantado, uma vida boa, e tinha uma vida muito dura, né?
Então você tem que ter essa escuta e entender o que é que está deixando que as pessoas fiquem doentes. Que às vezes elas estão tentando ter uma vida que não é a vida delas. Elas têm que entender aonde estão e para onde vão. Sim, sim, sim. Nossa, Garré, o papo está muito bom, mas, pessoal, nós vamos aqui a um breve intervalo. Fique aí com a gente, voltamos. Gente, é muito rápido, hein? Até daqui a pouco. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Muito prazer! Somos o Instituto Heleninha, uma instituição nova, mas que já nasce com mais de 20 anos de história. Isso porque somos a continuidade do trabalho realizado nessas últimas décadas pela paz. O nome mudou, mas nossa missão segue a mesma: levar esperança para centenas de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Nós oferecemos transporte gratuito, seguro e confortável para crianças e adolescentes das periferias de São Paulo no trajeto de suas casas até os hospitais especializados em oncologia e depois de volta para casa novamente. Em geral, os pacientes estão debilitados pelo tratamento, com a imunidade baixa e dificuldade de recuperação. O tratamento nos hospitais do SUS é gratuito, mas o transporte não. Por isso, nossa equipe de colaboradores e voluntários percorre milhares de quilômetros pela cidade para levar os pacientes aos hospitais oncológicos com todo o conforto que eles merecem. Além do transporte, nós ainda oferecemos kits de higiene, cestas básicas, cartões de alimentação e lanches para pacientes e familiares durante o trajeto. Nossas ações já ajudaram centenas de crianças e adolescentes, mas queremos sempre mais. E para isso, contamos com o apoio incansável da nossa rede de apoiadores, colaboradores e voluntários. Faça parte você também da nossa rede de crianças e adolescentes em amor. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo.
deu uma passada no happy hour da firma e foi para casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá pessoal, estamos de volta e ao vivo. Curta, comente e compartilhe. Estamos aqui com o grande amigo Alexandre Garret, que ele é psicólogo, jornalista e tem uma vasta experiência aí no mundo de RH e gestão de pessoas. E o papo aqui tá muito bom. Pode enviar as suas perguntas aí, comentários, tá certo, gente? Garret, nós estamos falando um pouco aqui de emoções e relacionado a isso também a saúde mental, né, que tem uma relação. E a gente percebe ainda muitos conflitos entre as pessoas no ambiente de trabalho, né? Então, assim, como que a gente pode evitar esses conflitos para que se proponha um ambiente mais harmonioso? Bom, em todo lugar que tem transparência, as coisas são melhores. O que mais falta nas empresas, às vezes, é transparência. Transparência, por exemplo, num cargo que foi dado para uma pessoa e não foi dado para outra. É transparência na escolha de um programa de treinamento. É transparência, por exemplo, na escolha da própria alimentação das pessoas, que é um benefício que é dado. É transparência no relacionamento com os chefes. É uma forma de você estar o tempo todo avaliando como está a sua comunicação interna. Porque o pessoal gosta muito de exibir o selo do Great Place to Work, de melhores empresas para se trabalhar, onde é avaliado justamente o clima, né? O clima na empresa. As pessoas até têm orgulho de trabalhar em suas empresas e elas dão notas boas. Mas quando você faz uma pesquisa mais aprofundada, você percebe que tem tristeza, que tem ódio, que tem desesperança. Por quê? Porque as pessoas não falam o que sentem. Elas estão vivendo também uma determinada aparência. Isso por quê? Por causa do medo de perder o emprego, de interromper sua carreira. No caso das mulheres, as oportunidades são menores no mercado, os salários são menores. Então, quando tem uma boa posição, elas não querem perder, porque elas têm mais dificuldade que os homens se colocar em cargos de chefia. E tudo isso são conflitos que estão dentro da empresa. E também conciliar a vida pessoal e a vida do trabalho. Muitas vezes a empresa pede muito das pessoas e elas ficam... Saúde! Não, saúde! Então elas ficam, às vezes, desesperadas porque não conseguem, porque tem problemas também que elas não estão conseguindo tratar. Por isso que o RH pode trabalhar com diversas consultorias para orientar, para estar junto, para ver os programas, para validar os programas, porque o consultor externo ele tem um olhar diferente das pessoas internas. E eles podem dar uma contribuição boa, porque são pessoas com experiências diferentes e vivências em diversas empresas, muitas vezes. Porque esses consultores até externos que você citou, eles não vão ter ali, eles vão vir com ideias diferentes, eles não vão ter os vícios de quem está no dia a dia ali da empresa. Seria isso, né? Sim. Porque eles vão vir com uma outra mentalidade aberta, sem estar preso a vícios do que acontece no dia a dia ali entre as pessoas. Exatamente. Né? Então isso é importante. E os conflitos na vida existem. Pai e filho, mãe e filha, na escola, com os amigos, no trabalho, com os colegas de trabalho, com os chefes, porque as pessoas são diferentes. Sim. E essas diferenças têm que ser tratadas dentro do meio social de uma maneira
até que politizada. E isso às vezes gera, as pessoas não conseguem expor. Por isso que é importante ter o esporte como aliado também, das atividades físicas, a questão da empresa também, cuidar de uma consultoria junto com o médico do trabalho, para que a questão do incentivo, as pessoas fazerem esportes, fazerem caminhadas, porque isso ajuda a trazer bem-estar. E o bem-estar, se as pessoas estão bem, elas vão gerar menos conflitos. Então a gente não quer só um mundo ideal que não há conflito, mas precisa saber que eles existem e que eles precisam ser tratados. E as personalidades também dos times às vezes entram em choque. Né? Uma personalidade mais autoritária, mais paternalista, gera conflito também dentro do grupo social, e as pessoas tendem a ter uma certa repulsa por alguém que está no comando, ou porque lembra o seu pai, seu avô, seu tio, e isso tudo traz lembranças que não são tão boas às vezes, e o colaborador ele está naquele papel de executar a tarefa, mas ele também está sentindo o efeito vamos dizer, do autoritarismo das chefias, né, das lideranças. Então a gente tem que trabalhar muito os líderes para que eles sejam capazes de ter a escuta sobre as pessoas, acolher as pessoas sempre, e entender que ali é um jogo de seres humanos e que precisam de afeto. Né? E os líderes têm papel fundamental nesse contexto aí. Exatamente. Né? Então, mesmo que o RH seja maravilhoso, não vai resolver. Se ele tiver líderes que não são bem atualizados com a questão do cuidado, da atenção. E também as empresas fazem muitas campanhas de motivação, até de saúde mesmo, relacionado a evitar doenças, a se tratar. Então é muito importante que o médico do trabalho esteja envolvido nas práticas de RH e que possa orientar também os líderes, porque às vezes os líderes também estão doentes. Sim, às vezes precisa de ajuda também os líderes. Exatamente. Então a ajuda é para todos, não é só. Desculpa até interromper você, Garret, mas até dar uma dica aqui para os líderes, para não se sentir super-herói. Não. Eles têm que perceber que também são frágeis também, que eles precisam de ajuda. Sim. E é uma diferença grande quando você vê líderes que passaram por terapias, né, dos líderes que nunca procuraram alguém. Então, isso é visível em algumas organizações que tem esse lado mais emocional bem resolvido. E que tem uma atenção sobre essa questão, né? Principalmente as farmacêuticas. As farmacêuticas têm uma estrutura organizacional bem voltada para ter atenção, porque elas tratam disso, né? Então elas têm uma atenção especial. Mas outros tipos de indústria já não... Metalurgia, mecânica, tem uma cabeça diferente. Onde tem muito engenheiro, tem muito problema. Que me desculpe os engenheiros, porque os engenheiros são muito racionais e acaba gerando... Verdade. A racionalidade, às vezes, na emoção, não resolve nada. Não pode decidir as coisas só pela razão, ou também decidir só pela emoção, tem que ter um equilíbrio, né? Mas, Garret, o papo tá muito bom, mas eu preciso fazer aqui um sorteio aqui. Vamos lá. Pessoal, semana passada aqui tivemos aqui o nosso convidado, o professor Valdec, que aliás ele está fazendo aniversário hoje. Parabéns, professor Valdec. E ele nos presenteou com 2 livros para ser sorteado. O nome do livro é Mulheres no Comando, Empoderamento Feminino nas Organizações. E aí, eu, no programa anterior, disponibilizei aqui um QR Code, que as pessoas pudessem entrar e se inscrever. Foi na semana passada esse QR Code, tá, gente? E aí, as pessoas que se inscreveram, tá aqui, eu coloquei aqui uns papelzinhos. Eu coloquei algumas regras lá que tem que morar perto aqui para poder retirar aqui na TV, né? Então, assim... tem 4 pessoas aqui, eu vou falar os nomes e o amigo Garret vai confirmar que não está repetido, tá? Tamires,
Kelly, Vanina e Viviane. Só me confirma que são nomes diferentes, por favor. Sim, sim. A Tamires Soares, a Kelly Cristina, a Vanina Neves e a Viviane Vieira. Maravilha! Parabéns, hein? Na verdade, eu vou aqui dobrar aqui, né? É só para você conferir que não tem queimo-treta. Inclusive, você que vai escolher 2 nomes aí, que vai ser as 2 pessoas presenteadas para receber os livros, né? Que vai estar retirando aqui na TV. Tá certo? Ao vivo é isso, gente. Vamos já escolher agora aí, amigo Arré. Vou aqui, ó. Vou embaralhar aqui, hein? Você vai pegar aí 2 nomes aí, ó. Por favor. Então vamos lá. Vamos escolher assim. Isso. Fala para nós os nomes aí das ganhadoras. É a Kelly Cristina. Kelly Cristina! E a Viviane Vieira. Viviane Vieira, parabéns para vocês duas. Vocês ganharam aqui os livros. Gratidão, amigo Garré. Tá aqui, ó, Kelly Cristina e Viviane Vieira, bacana. E é um tema bem necessário hoje, inclusive, né, Garré? Sim, o empoderamento. Só um segundinho. Ó, vocês que ganharam, a produção do programa Gestão em Pauta vai entrar em contato para poder agendar aqui o dia, horário para vir retirar aqui, tá certo? É isso aí, parabéns. O empoderamento feminino é um tema muito importante hoje. Inclusive, ele está focando nas organizações. As mulheres, elas ganharam um espaço muito maior nas empresas, porque está se tratando a questão do respeito, a questão do feminicídio, a questão de tantas questões relacionadas à mulher. Hoje existe uma campanha praticamente, né, relacionada a isso, a uma conscientização sobre o gênero feminino. E também elas estão tendo muito mais oportunidades no mercado. Inclusive eu falei da engenharia, hoje tem muitas mulheres na engenharia. Sim. E elas trouxeram uma leitura diferente para as estruturas de engenharia. Porque a mulher tem essa coisa, uma coisa diferente no olhar do mundo. Até pelo fato de elas estarem prontas fisicamente para gerarem filhos e cuidar da família, serem multitarefas. Naturalmente a mulher é multitarefas, né? Porque elas são capazes de fazer tudo. E os homens, infelizmente, têm a dificuldade de não serem tão multitarefas, mas hoje nós estamos treinando os nossos filhos para que não sejam tão dirigidos a ter um olhar só para um lado. Os homens também estão aprendendo a ter a capacidade de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? Até pela necessidade, porque o mundo está mudando também, né? E eu acho importante. Agora, as mulheres ainda têm salários menores que dos homens. Algumas empresas estão corrigindo isso para a mesma função, o mesmo salário. Que é o correto e o justo, né? Exatamente. E as oportunidades aumentaram muito para as mulheres, que antes estavam direcionadas a trabalhos mais administrativos, e hoje você vê a mulher mesmo dirigindo tratores, equipamentos, em grandes obras. Então, acabou aquele estigma que o homem que tinha força, o poder, etc. Eu acho que as mulheres estão ocupando esse espaço. Sim. E também a questão da inteligência emocional, né? As mulheres comprovadamente têm mais inteligência emocional que os homens, porque os homens têm uma criação que os dificulta para desenvolver determinadas inteligências, né? Então eu acho que é essa questão que o mercado está vivendo. Inclusive a população de mulheres é maior, e vai ter que conviver com isso mesmo, né? Sim. Inclusive tem já pessoas participando aqui, viu? Repórter no ar, gratidão aí. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, é isso aí. O pessoal tá acompanhando aí, Garré. Realmente, você falou um ponto fundamental, né? As mulheres têm uma inteligência aí emocional mais apurada que o homem. Né? Sim. Então elas conseguem gerenciar melhor, até dentro do ambiente de trabalho, as pessoas. Até as emoções, elas são mais... Por serem mais... elas podem chorar, elas podem
Sim, dizer... elas expressam, podem, né? Expressam melhor suas emoções. Isso aí. Muito bacana. Pessoal, o papo tá bom, mas vamos aqui a um breve intervalo. Fique aí com a gente, é rapidinho. Nossa, já tô... A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Muito prazer! Somos o Instituto Heleninha, uma instituição nova, mas que já nasce com mais de 20 anos de história. Isso porque somos a continuidade do trabalho realizado nessas últimas décadas pela paz. O nome mudou, mas nossa missão segue a mesma: levar esperança para centenas de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Nós oferecemos transporte gratuito, seguro e confortável para crianças e adolescentes das periferias de São Paulo no trajeto de suas casas até os hospitais especializados em oncologia e depois de volta para casa novamente. Em geral, os pacientes estão debilitados pelo tratamento, com a imunidade baixa e dificuldade de locomoção. O tratamento nos hospitais do SUS é gratuito, mas o transporte não. Por isso, nossa equipe de colaboradores e voluntários percorre milhares de quilômetros pela cidade para levar os pacientes aos hospitais oncológicos com todo o conforto que eles merecem. Além do transporte, nós ainda oferecemos kits de higiene, cestas básicas, cartões de alimentação e lanches para pacientes e familiares durante o trajeto. Nossas ações já ajudaram centenas de crianças e adolescentes, mas queremos sempre mais. E para isso, contamos com o apoio incansável da nossa rede de apoiadores, colaboradores e voluntários. Faça parte você também da nossa rede e ajude o Instituto Heleninha a seguir levando esperança a centenas de crianças e adolescentes, transformando dor em amor. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi para casa dirigindo.
Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá pessoal, estamos de volta e ao vivo. Envie seus comentários aí, contribua pessoal. Olha só, o bate-papo hoje é sobre gestão das emoções no ambiente de trabalho e na vida. Estamos aqui com o Alexandre Garré, jornalista, psicólogo e CEO do Portal do Garré. Meu amigo Garré, você que é CEO do Portal do Garré, fala um pouco mais sobre o Portal do Garré, os projetos que você tem por trás e também o que você me presenteou aqui, ó, Guia RHs do Brasil. Na realidade, o portal, a gente tem conteúdos para todas as áreas da gestão do negócio e das pessoas. Então, a gente tem lá, tem muitas vagas de emprego, por exemplo, tem programas de trainees, tem temas sobre saúde mental, nós temos colunistas que falam sobre os diversos temas da atração e retenção de pessoas, da psicologia das pessoas na vida e no trabalho, do caminho da tecnologia nas organizações, da inteligência emocional, como que está afetando hoje as empresas, qual o caminho do RH na sua estrutura, no seu modo de agir. E também a gente traz muita coisa relacionada à carreira dos próprios RHs. É o caso do Guia dos RHs do Brasil, que nós temos uma pesquisa que a gente faz. Tá aparecendo aí, pessoal? Onde os próprios RHs escolhem quem são os profissionais que eles admiram, que eles gostam, que eles dariam o seu voto. Sim. E aí a gente faz um ranking, a gente pega baseado nos RHs das 1000 maiores, né, da Exame, do Valor Econômico, e a gente, dali sai uma lista que eles têm uma segunda votação para escolher quem é o RH do ano, quem bacana. Eu sempre faço o RH do ano masculino e feminino, porque apesar das mulheres serem maioria em RH, tem mais homens no cargo de direção do que mulheres. Isso já está mudando, já melhorou muito. E que bom que está mudando isso, né? No começo era mais difícil, mas hoje está. E a gente faz, então, executivos RH, pesquisa, faz a pesquisa dos notáveis de RH, que são profissionais que já deixaram as suas empresas para serem consultores, e o parceiros RH, que é das empresas que fazem produtos e serviços para RH e que hoje são muito importantes na gestão das empresas. Então, esse ano a gente teve como executivos mais votados aquele Angélico, que é da Adame, o Eduardo Marques, que é diretor da Abbott. Eles que estão na capa. Estão na capa, né? Eles estão na capa Vai estar mostrando aí E nós estamos fazendo agora o Guia Parceiros RH, que é a pesquisa, que tem uma votação também, e que se escolhe o melhor por área. Porque são 5 modalidades os parceiros, tem talento, benefício, tecnologia para RH, gestão do negócio e facility. Então nós temos destaques em todas essas áreas, porque são as empresas que ajudam na gestão das empresas e que ajudam o RH nas consultorias, nos treinamentos. E tem um papel importante aí, nos programas, inclusive, de diversidade e de atender, por exemplo, esses programas de mudança do mindset, né? Do que você pensava e que não é mais. Hoje os jovens que são recrutados já são recrutados baseados em gênero, baseado também na raça, baseada na questão social, de onde eles vêm, que antigamente só os mais os que tinham mais condições
eram escolhidos, porque as empresas queriam menos problemas. Hoje não, hoje já tem um olhar sobre as pessoas que estão num ambiente mais difícil, têm uma vida mais difícil, que os pais são batalhadores, eles também, e aí eles dão oportunidade já, desde o programa de estágio, o programa de trainee, e o próprio Aprendiz Legal, que é um programa oficial que o CIE faz, e Fundação Roberto Marinho, que para trazer o jovem para a organização, para ele aprender o primeiro emprego, né? Sim. Que isso é muito importante. Muito importante, muito importante. O pessoal entrar no site, tem como colocar o site, por favor, Abner, aí, do portal do Garré, né? É www.portaldogarret.com.br. Tá aparecendo aí na tela aí, pessoal. É legal, tá aparecendo aí, é para vocês entrar lá. E lá vai ter todas essas informações aí dos prêmios aí, do Guia RH do Brasil, né? Então, assim, é uma ferramenta muito importante para nós, de RH, gestores, executivos, CEOs. Muito bacana, parabéns, viu, Garré? Obrigado, nós estamos aí para trabalhar mesmo. Exato, para fazer a diferença, né? Exatamente. É isso aí. Continua aqui com o nosso assunto, a gente vem falando muito da questão das emoções, da saúde mental, mas assim, a gente acredita que o líder tem um papel fundamental, né? E muitas das insatisfações é por causa dos líderes. Aliás, muitos pedidos de demissão não é por causa da empresa. Não. É por causa do líder. Como que você vê esse cenário e como melhorar isso? Você melhora a liderança fazendo formação, integrando ele com seus colegas e fazendo desenvolvimento. A gente tem que desenvolver esses profissionais. Como eles não querem, às vezes, procurar o psicólogo, nós levamos o psicólogo até eles. E fazemos mentoria, coaching, para melhorar esse líder, para ele entender melhor o contexto que ele está, essas pessoas, e também você tem pesquisas, né, por departamentos para o clima organizacional. Sim. E ali você percebe que tem uma dificuldade da gerência, da diretoria, ou mesmo de um supervisor. Você tem que trabalhar com esse elemento para desenvolvê-lo, para mudança e para entender que o mundo já está girando. Então, às vezes, o líder para um pouco no tempo e o grau de satisfação dele é diferente do que as pessoas querem. Então, nós temos que ter essa escuta para a liderança e criar também programas de desenvolvimento de lideranças para os problemas que existem, sim, principalmente emocionais e sociais, para que ele tenha um olhar mais humano sobre os seus colaboradores. Sim, sim, sim. Nossa, muito bacana, viu, Garré? Assim, muitas contribuições aqui. Assim, daria para ficar aqui o tempo todo falando, porque um assunto puxa outro, né? Ainda mais, poxa, com o Garré, que um conhecimento incrível aí. Garré, bom, infelizmente aí o programa tem para os minutos finais, né? Mas deixa aí as suas considerações finais, de repente em relação ao tema, né, ou alguma coisa que você possa contribuir para poder estar finalizando aqui o nosso programa, o nosso bate-papo, que foi incrível, na verdade, né? Eu diria que o fundo de tudo que nós falamos é a valorização das pessoas através do cuidado, né? Esse cuidado pode vir através de ferramentas que são instrumentos fundamentais da psicologia. Então, eu acho que as empresas precisam ter mais psicólogos, mais ferramentas de estudo sobre comportamento, sobre liderança, sobre a diversidade, para poder se engajar em outros momentos e engajar suas pessoas também na questão da mudança. Porque o grande tema é a felicidade no trabalho. Sim. E como é que a gente constrói isso? Constrói isso com transparência, com valores que são realmente valores, com governança, a questão do ESG, que é o social, o governamental, sim, que é a governança, e olhar para o meio ambiente também. E o meio ambiente está na empresa.
a governança está na empresa e o social também, que são as pessoas. Maravilha, maravilha. Bom, então aí o pessoal encontrar você aí, é só entrar no portal lá do Garré, né, que tem muitas informações Me lá. encontram também no LinkedIn, no Instagram, tá. Tanto o portal do Garré como Alexandre Garretti. Tá. No Facebook. Colocou lá Alexandre Garré, já encontra você lá nas redes sociais. Já. Garré, assim, eu quero novamente agradecer, assim, você se disponibilizou para estar vindo aqui, você enriqueceu o nosso programa, tá certo? Bom, gratidão, viu, Garré? Pessoal, quero também aqui agradecer aqui a toda a direção da Nova TV El Tietê, da produção aqui, o nosso amigo Abner, né? E a você que nos acompanhou. E eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 15 horas, horário Brasil, pelo canal do YouTube da Nova TV El Tietê. Pessoal, eu estou nas redes sociais, no LinkedIn como Cláudio Luve, no Instagram, Cláudio Luve 16. Pessoal, meu forte abraço e até breve. Tchau, tchau, gente!